Boa noite, graça e paz, meu irmão, graça e paz, meu irmão, graça e paz, vocês que estão nos assistindo, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Que bom que aqui em nossa cidade, saímos do tão difícil lockdown, lógico, com algumas restrições ainda, com alguns cuidados, mas hoje foi um dia esperado por muitos comerciantes em nossa cidade, e aqui estamos já preparado para transmitir para vocês mais um momento de oração, da palavra de Deus, para compartilhar com vocês nessa noite. Eu fico muito feliz em saber que tem pessoas que têm nos acompanhado, mesmo que não é de Catanduva, de longe, distante, tem acompanhado a presença é garantida todas as lives, nós temos transmitido. Que bom saber disso. Eu quero nesse momento estar orando por você, orando pelos pedidos que foram colocados no relógio de oração, aqueles pedidos que foram colocados, todos estão orando, aquelas pessoas que fazem parte do relógio de oração. Nesse momento eu te convoco, eu te conclamo para estar orando comigo. Feche seus olhos. Senhor Deus, nosso Pai, nesse momento, Deus, em Tua presença, queremos te agradecer, por mais um dia de vida, mais um cuidado, Pai, que o Senhor teve para conosco. Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai, por aqueles pedidos, Senhor, que foram colocados, no relógio de oração, Eu quero, Deus, pedir, ó Pai, por todos aqueles intercessores, ó Pai, que se dispuseram, Pai, está orando, Pai, dispuseram a Deus, intercedendo a Deus, por pessoas que muitas vezes nem conhecem. Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, esteja abençoando a vida de cada um deles, esteja fortalecendo a fé deles, para que eles possam, Deus, continuar com esse propósito, intercedendo, orando um pelos outros. Deus, eu te peço, Pai, os pedidos ali colocados, ó Deus, que tem sido apresentado, chega, Deus, diante do teu trono de graça, que o Senhor possa, Pai, cuidar de cada pedido em especial. Te peço também, ó Deus, uma bênção especial, aniversariante, Deus, e todos aqueles, ó Deus, completado mais um ano de vida, que o Senhor possa derramando as tuas bênçãos sem medida sobre a vida da tua igreja, Pai, a tua igreja colocar de joelho, Pai, Pai, esse período tão difícil que estamos vivendo, de joelho, a Deus, buscando, ó Pai, a tua face, buscando, ó Deus, a tua presença, Pai, estamos aqui, Pai, diante do Senhor, para podermos, Pai, te louvar, te bendizer o teu santo e eterno Deus, eterno Pai, amado Deus, eterno Pai, e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Que bom que você faz parte do
nosso relógio de oração, não só pessoas na cidade de Catanduva, mas pessoas de outra cidade têm feito parte também desse relógio de oração. E cada qual ficou responsável para estar orando por um período de uma hora, até completar as 24 horas. Ainda que esse período possa encerrar logo vai estar encerrando relógio de oração, mas eu creio que todos nós devemos continuar orando, não somente para esse pedido que nos é colocado, mas também por todos os outros que vão chegando, oração em agradecimento, oração em pedindo um milagre, uma bênção, uma cura. Então esteja sempre pronto para orar. Amém? Nessa noite eu quero compartilhar com vocês Tá bom. Só vou dar uma pausa aqui, mas já voltamos. Tá dando reproduzindo um eco. Amém. Um probleminha técnico aqui no nosso áudio, mas já está sanado, eu acredito, né? Vamos esperar que esteja bem agora. Estava duplicando o meu áudio e isso não é bacana, não é legal para vocês ouvirem em casa, amém? Como está chegando o áudio aí? Melhorou? Você está nos ouvindo? Dá um joinha. Ali o pastor Geriel está ali para poder operar ali o som, a mesa. Ele está ali dizendo que está jóia. Amém? Eu quero convidar você nessa noite a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro. Eu quero que você preste atenção nessa mensagem de hoje. Preste atenção porque o que eu vou falar aqui é que nós estamos vivendo nas últimas semanas, durante esses 15 dias, eu pude observar uma gama de pessoas fazendo isso. Então, vai aqui uma advertência, vai aqui um cuidado de Deus para a sua vida. 1 Pedro, capítulo 2, do versos 11 em diante, diz assim: Amado, peço-vos que com a... Deixa eu ver se é isso aqui mesmo, irmãos. Tá isso mesmo. Amados, peço-vos com a peregrinos e forasteiro, que vos abstenhais da concupiscência da carne, que combate contra a alma. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação.
pela boa obra que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor ao Senhor, quer ao rei, quer o superior, quer os governador, como por ele enviado para castigá-los, os malfeitores, e para louvar os que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tampais a boca dos ignorantes, como homens loucos, como livres e não tendo liberdade para por cobertura da malícia, mas como servo de Deus, honrai a todos, amai os malfeitores, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Até aqui o 17 por enquanto. O que está acontecendo nos nossos dias de hoje, eu tenho observado, e Pedro deixou uma instrução aqui bem clara para a igreja. Ele escreve mais ou menos por volta ali de anos 60, 65 depois de Cristo. Ele escreve à igreja. E engraçado que em algumas outras Bíblias vai dizer assim: eu tenho falado diversas vezes, ou já tenho dito para vocês isso. Então, dá-se a entender que Pedro já havia alertado, Pedro já havia falado com aquele povo, que o que eles estavam fazendo não era uma forma de um servo de Deus fazer. Então ele está alertando como devemos nos comportar no meio da sociedade. Então Pedro, ele diz assim: olha, você que é cristão, você deve ter um jeito, uma atitude diferente. Você que é cristão, você não deve continuar vivendo dessa maneira ou da forma que você acha que você deve viver. Isso é interessante porque nós temos que dar bom testemunho. Ele começa dizendo que nós somos forasteiros, nós somos estrangeiros, nós não pertencemos a esse mundo. Então, quando nós vamos estar diante das pessoas, nós temos que deixar um bom testemunho. Pedro vai exortando, ele vai falando que você deve ser uma pessoa de uma boa conduta para com os gentios. Porque se o gentio for falar mal de você, você tem que mostrar para ele que você não é isso. Ele está falando. Você deve ter então uma boa procedência de vida. Ele continua dizendo aqui para nós, nos alertando, né? Olhando para o cenário político que nós estamos vivendo nos nossos dias de hoje, olhando principalmente, estou falando porque é o que me ocorreu durante alguns dias, durante a semana, que nós estamos passando por um lockdown na cidade. Eu vi muitas pessoas falando mal dos nossos administradores. Eu vi muitas pessoas criticando, falando coisas que não deveria de se falar, não deveria de se comentar, porque a Bíblia nos ensina que nós devemos honrar os nossos líderes. A Bíblia nos ensina que nós devemos cuidar dos nossos administradores. Ou seja, a Bíblia fala que nós devemos honrar o rei. Ou seja, nós devemos honrar o prefeito. Nós devemos honrar as autoridades constituídas. E ao invés disso, o que nós temos presenciado nos dias de hoje são pessoas usando a mídia para poder falar dos governantes. Isso não é um papel cristão. Você não é obrigado a gostar de todo mundo. Você não é obrigado a gostar do político que foi colocado. Você não é obrigado a gostar do prefeito que está governando nesse momento, ou o que ele está fazendo nesse momento, se é certo ou se é errado. Você deve então fazer o quê? Honrar. E eu acredito, irmãos, que nada acontece se não for da vontade de Deus. Se nós não votamos, nós não colocamos aquele político, aquela pessoa para administrar a nossa cidade, nós temos que entender uma coisa, nós temos que olhar para dentro, espera aí,
Eu tenho que fazer o quê? Qual é a minha obrigação como cristão? Eu sei, eu tenho visto, eu tenho observado que coisas erradas estão acontecendo. Mas, em primeiro lugar, eu tenho que olhar, ajoelhar e falar com Deus. É assim que nós temos que proceder a nossa vida. Quando nós pegamos essa deixa de poder usar o mal, falar mal, o que acontece? Talvez eu não vi pessoas da nossa igreja usando isso como uma fonte de inspiração para atacar outras pessoas. Mas eu vi algumas pessoas que me deixou entristecido, porque são pessoas conhecedoras da palavra de Deus. Graças a Deus que não são nossos irmãos aqui da nossa igreja local. Mas fica alerta para nós, que nós não devemos criticar. A nossa obrigação é orar. Nós não somos obrigados a gostar de ninguém, mas somos obrigados a amar as pessoas, porque foi assim que Jesus nos ensinou, é assim que Deus nos deixou, nós devemos amar. Pedro não se cansa de alertar aquele povo, como somos discípulos de Jesus. Se você é um discípulo de Jesus, a nossa obrigação é alertar outras pessoas. Assim como Pedro não se cansava de alertar aquelas pessoas, mas pastor, eu já ouvi falar isso, pastor, mas já me falaram isso. Mas a nossa obrigação é de alertar você. Olha, cuidado com o que você está falando. Cuidado que talvez o que você está falando não está agradando a Deus. Olha, da mesma forma que Pedro alertava, nós como os discípulos também temos a obrigação de alertar você das coisas que está acontecendo, que de uma forma indesejável, de uma forma que as pessoas não estão se tolerando umas às outras mais, a falta de compaixão, a falta de empatia, a falta de amor um pelo outro. Mas tudo isso não está chegando, virá uma agressividade, ainda contato, mas está trocas de palavras. Isso não é legal. Isso não deve acontecer no nosso meio. Quando isso acontecer, nós devemos fazer o quê? Chamar o irmão. Irmão, isso não deve continuar acontecendo, irmão. Nós devemos que orar pelas nossas autoridades, nós temos que orar. Olha, se está sendo um mau governo para nós vamos fazer o quê? Vamos ajoelhar para Deus, não deixa que o seu povo pereça. Porque sabemos que vamos ter consequência, mas vai chegar um outro mandato, vai chegar uma outra oportunidade. E aí é hora de você fazer a sua vez e votar em quem você quer votar. É muito importante nós respeitarmos as pessoas. Pedro está alertando aqui, nós devemos ter um bom testemunho. E nós temos hoje um pouquinho de dificuldade em esconder alguns testemunhos nossos através da mídia. A mídia tem mostrado muitas coisas. A mídia tem colocado algumas coisas que às vezes a gente não sabia e acaba descobrindo. Porque as pessoas estão se expondo na mídia, né? Nós temos que tomar cuidado com as coisas que acontecem à nossa volta. Cuidado com os desejos desenfreados, com desejos além do normal. Diz lá no início, porque a carne luta contra a nossa alma. Nós temos que centrar na palavra de Deus. Nós precisamos focar na palavra de Deus. Nós precisamos ter mais visão na palavra de Deus, porque é o que Deus espera de cada um de nós. Nós não devemos sair por aí dando mau testemunho aos pagãos, de um modo que eles começam a olhar, falar, olha, ainda vai falar que nós somos pagãos. Eles, por serem discípulos, por serem evangélicos, por serem pessoas que têm um conhecimento da palavra de Deus, têm feito tudo oposto ao que Deus diz. Então toma cuidado, porque nós vivemos cercados de pessoas. Vivemos cercados de pessoas que nós não sabemos quem é que está em nossa volta. Nós temos que tomar cuidado.
o nosso comportamento deve sempre glorificar a Deus. O seu comportamento tem glorificado a Deus? As suas atitudes têm glorificado a Deus? Aquilo que você tem colocado diante de outras pessoas tem glorificado a Deus? Ou você não consegue glorificar a Deus através das suas atitudes? Não se trata em quem você gosta, não se trata de quem você não gosta, não se trata porque é uma autoridade constituída, não se trata apenas de governantes, se trata, no modo geral, de pessoas. Estou falando aqui porque eu vi muitas pessoas criticando a administração do prefeito ao prefeito. Muitas pessoas chegaram, eu cheguei a ver o cúmulo do absurdo, as pessoas tocarem numa parte muito pessoal do administrador, do nosso prefeito. Eu fiquei, Senhor, tenha misericórdia, porque a Tua palavra nos ensina que nós devemos orar pelas nossas autoridades e não ficar falando. Nós devemos honrar as nossas autoridades e não ficar criticando. É muito importante porque nós sabemos que essas pessoas também são seres humanos. São pessoas também que merecem e carecem da glória de Deus. E muitos desses nossos administradores estão longe. Só que mais longe estamos nós, que ao invés de orar, estamos criticando. Ao invés de nós pedir a Deus que tenha misericórdia, que Deus que dê a direção, nós usamos os nossos lábios para maldizer essas pessoas. Tome cuidado, porque o Senhor, Ele não se alegra disso. Quando você está fazendo o que é correto, Deus se alegra. Você tem orado pelos seus governantes? Nesse relógio de oração que nós temos colocado aqui, eu tenho visto bastante pedido de oração. Muitas pessoas enfermas, muitas pessoas enlutadas, muitas pessoas sendo restauradas, muitas pessoas glorificando a Deus através das orações, muitas pessoas festejando as vitórias, mas você tem colocado diante desse momento de oração os nossos governantes, os nossos homens que estão colocados lá dentro do poder? Se foram colocados, foram por pessoas, talvez por você, por mim, mas qual é a sua atitude durante esse período que está passando, essa pandemia? Qual é a sua atitude que você está vivendo? Ore para que Deus dê sabedoria, para que Deus mude esse cenário político nosso. Sabemos que a política no nosso país, ela é deturpada, é um cenário totalmente onde há muitas coisas erradas. Então, porque há muitas coisas erradas, nós devemos ficar criticando, falando, como se as nossas falácias fossem mudar alguma coisa, como se eu ficasse falando fosse mudar alguma coisa. Ao invés de eu ficar falando, falo, Deus, dá sabedoria. Se não conseguir colocar sabedoria na cabeça daquele homem porque ele rejeita, então dá sabedoria para nós superarmos esse momento. Porque isso é uma fase, isso passa. Só que nós temos que buscar a direção de Deus. Pedro, ele ainda fala como nós devemos nos comportar diante do cenário político. Olha, você deve, honrar o rei, adorar a Deus e amar o teu próximo. Olha, não está falando aqui que é para você ser íntimo do rei. Está falando aqui que você tem que chegar lá e se prostrar diante do rei. Tem que honrar as pessoas que foram constituídas como líderes. Nós precisamos olhar para dentro da palavra de Deus e entender. Pedro ainda diz mais, que pela prática das coisas corretas que fazemos, nós
silenciamos atitudes de homens insensatos. Ele nos fala que isso é da vontade de Deus. Então, todas as vezes que acontecer uma situação, ao invés de eu criticar, ao invés de eu ficar postando piadinhas, ao invés de eu guardo para mim as minhas vontades, guardo para mim aquilo que não vai levar edificação a ninguém. Não adianta, porque eu não gosto do partido X, do partido A, eu vou começar a criticar agora aqui, vou começar a apelidar o governo, vou colocar, perdão da expressão, que nem eu vi líderes e líderes colocando assim, ó, Bozo, 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 independentemente se é Bozo ou se não é Bozo, se é ou se não é. O que eu preciso fazer como líder, como pastor, é ensinar a minha igreja que eles têm que o quê? Honrar. Eles têm que fazer o quê? Eles têm que honrar, orar, e não ficar postando que ele é um bozo, e não ficar postando que ele é um ladrão, um corrupto. Isso não cabe a mim, isso não cabe a você, servo de Deus. O que a Bíblia fala? Ore, ore, olha, dê um bom testemunho. A sua vida, o seu bom testemunho vai silenciar atitudes de homens insensatos. É isso. E nós sabemos, nós convivemos com homens bons, homens que conseguem silenciar atitudes de homens insensatos. Eu tenho visto isso. Você também deve ter visto isso daí já, em sua volta. Então nós temos certeza que com boas atitudes nós teremos uma vida que agrada a Deus. Estamos passando por momentos difíceis. Estamos passando por momentos que queremos achar um culpado. Estamos passando por momentos que nós queremos achar uma pessoa para que possa ser usado como bode expiatório. Então, vamos achar alguém e começar a culpar. Olha, está morrendo pessoas por causa de fulano. Está morrendo pessoas por falta disso, que o fulano... Irmãos, nós não devemos nos conformar com a morte, que nem o pastor tem pregado. Que realmente nós temos que lutar pela vida. Isso é verdade. Mas não podemos ficar usando a nossa ideologia, os nossos desejos políticos para ficar afrontando. Isso, o mais importante é que nós possamos olhar para nós, Deus, o Senhor sabe qual que é o meu desejo político, o Senhor sabe qual que é a minha escolha, o Senhor sabe quem eu escolhi. Senhor, mas se está desse jeito o quadro, o cenário, tenha misericórdia de nós, Senhor. Se as pessoas, os ímpios, as pessoas postam, as pessoas criticam, as pessoas fazem isso, não faça igual elas também. Porque tenho certeza que pessoas que não têm nada a ver com a palavra de Deus vão estar apontando para você, aí ó, eu não falei? Ou seja, para Deus falar assim, olha, seja, escolha bem o que você vai fazer. Porque com as suas boas atitudes, você calará, você vai silenciar a atitude de um ímpio. Você entendeu? Nós temos que olhar para dentro da história, como Jesus cuidava daquele povo, como Jesus tinha empatia por aquele povo. Será que no período de Jesus as coisas andavam redondo, perfeito? Será que o cenário político era diferente do nosso? Não. O imperador, os governadores, os reis, eles tiravam dos pobres, eles tomavam daquelas pequenas propriedades, e isso tudo era injustiça cometida pelo imperador, pelos governadores. Só que nem por isso nós podemos ver que Jesus não ficava criticando, mas sim mostrando o reino,
mostrando a vontade de Deus para a vida do homem. Olha, vocês devem orar. Olha, vocês devem orar com ações de graça. Vocês devem levar isso diante de Deus. Se você não acredita que Deus possa intervir na situação, o que nós estamos então fazendo com a Bíblia na mão? O que nós estamos fazendo então pregando? O que nós estamos então fazendo orando? Se Deus não intervir, se Deus não intervir no cenário que nós estamos vivendo nos dias de hoje, pessoas perdendo vidas, e vidas preciosas, não tem uma vida que não seja preciosa, por mal que seja a pessoa, para Deus é uma vida preciosa. Nós temos que olhar e clamar: Deus, tem misericórdia, Senhor. Senhor, olha, que o Senhor possa ter misericórdia dessa vida, dessa alma, e está buscando sempre, está apresentando os nossos políticos diante do trono de Deus. Tudo bem, nós vamos olhar para a história de Davi. Davi, ele pedia a morte desses homens. Davi fala assim: Deus, mata meus inimigos. Mas não é isso que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensina, nós devemos amar até os nossos inimigos. Amar até aquelas pessoas que não nos fazem o bem. E Pedro aqui, ele fala bem, ele exorta aqui nesse capítulo, que se você é açoitado por fazer coisas erradas, normal. Mas se você é açoitado por fazer o bem, por fazer o que é certo, se você é perseguido porque você está fazendo o que é correto, isso é louvável diante de Deus. Isso é louvável diante de Deus. Se você é uma pessoa que está fazendo o correto, mas as coisas estão sendo, ficam em perseguição contra você. Se você é uma pessoa que está olhando e orando, mesmo assim as coisas estão sendo, você está sendo castigado por isso, por homens, pela situação que estamos vivendo. Talvez o que você está passando nesse momento, vai, nossa, que castigo. Nós não merecíamos tudo isso, olha, por causa de um homem, por causa de homens, nós estamos sofrendo. Quando você está sofrendo perseguição por estar fazendo o que é certo, Pedro nos exorta: olha, isso é louvável diante do Senhor. Então continue fazendo o que é certo. Não deixe ser corrompido. Não deixe que as coisas desse mundo te corrompa. Não deixe que esse desejo desse mundo te corrompa. Cuidado, porque nós devemos olhar para que, por mais que você ache que está tudo bem hoje, e o amanhã? E a sua eternidade? Como é que vai ser? Quando você chegar diante do tribunal, como é que você vai falar com Deus? Olha, Senhor, eu realmente fiz o que deu na telha. Realmente eu fiz o que eu senti e desejo no meu coração. Cuidado. Trate com respeito as pessoas. Olha, Pedro, olha, você tem que tratar com respeito as pessoas. Independentemente do que elas são. Qual é o escalão? Qual é o grau dela? Você tem que tratar as pessoas com respeito, sentir empatia pelo teu próximo. Você tem que sentir amor, cuidado. Por mais que você tenha orado por as pessoas, você tem que sentir muito mais do que amor. Empatia. Tem que amar, ajudar o teu próximo. Tema a Deus e honra os governantes. É assim que Pedro nos exorta. E nós temos que ter respeito com as pessoas. Nós devemos temer a Deus. E nós devemos honrar os nossos governantes. Não fala que tipo, que estilo de governante que é aqui. Não fala que até mesmo que aquele período lá não tinha muitos partidos. Aquele período tinha o imperador, os governadores e reis.
Então, não tinha que nem hoje esse cenário político que vivemos. Mas essa mensagem é para nós nos dias de hoje também. Ela não ficou obsoleta, ela não ficou velha. Nós devemos honrar as pessoas. Se os homens é mal, será açoitado, como eu acabei de dizer. Todo aquele que comete injustiça será perseguido, preso será açoitado pela sua injustiça. Pedro fala lá, mas se você for açoitado por fazer o bem, Deus se agrada disso. Parece loucura, parece sobrenatural. Você fazer o bem, ser castigado e Deus se agradar disso. Porque você está andando no caminho certo. Você está sendo homens, mulheres que possam estar dando bons exemplos. Primeiro, você não faz parte dessa terra. Você não pertence. Você é estrangeiro, forasteiro. Você deve andar com a cabeça erguida. Você deve dar bom testemunho por todos os lugares que você passar. E o mais importante, você deve orar pelas autoridades. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 1 e 2, diz assim: admoesto-te, pois antes de tudo, que faça deprecações, ações, intercessões e ações de graça. Orações, intercessões e ações de graça. Por todos os homens, capítulo 2, verso 2. Pelo rei e por todos os que estão em eminência, para que tenha uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. O que você deve fazer? Orar. Orar pelos nossos governantes. As coisas não estão boas. Eu vejo o cenário nosso, na nossa cidade. Estou acompanhando o jornal. Eu vejo o que está acontecendo. Mas também, ao invés de eu ficar criticando, ou postando, ou mostrando a minha indignação não vai servir para muita coisa se não for para passar um mau testemunho. Porque Deus fala que eu devo orar. Deus fala que eu devo levar a Ele, diante dEle, o que está acontecendo. Você tem orado pelas autoridades? Você tem orado pelos nossos governos? Eu quero te convidar nesse momento para orar pelo nosso governo, Estado de São Paulo, pelos nossos governantes, nossa cidade local aqui em Catanduva, que é o prefeito, o Oswaldo, os nossos vereadores. E na sua cidade, quem é o seu prefeito? Orar pelos nossos deputados, orar pelo presidente, independentemente se você gosta dele ou não, se você votou nele ou não, mas nós devemos orar por ele. Se ele for um mau governo, tem sido um mau governo, ele vai se acertar lá na frente. A minha obrigação e a tua obrigação é orar por esses homens. Eu quero te convidar nesse momento para orar pelas nossas autoridades. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nesse momento, Deus, em Tua palavra, tem nos ensinado, Pai, que nós devemos, ó Senhor, estar orando, ó Senhor, pelos nossos governantes, ó Pai. Devemos, ó Deus, estar orando, ó Pai, pelas pessoas, ó Pai, que têm administrado, ó Deus, o nosso estado, a nossa cidade, ó Senhor, e o nosso país, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo eu te peço, ó Pai, que esses homens, ó Deus, sejam tocados pelo Teu Espírito Santo, Senhor, para que eles possam, ó Pai, realmente, ó Pai, estar fazendo, ó Pai, aquilo, ó Deus, que agrada o Teu coração, Pai. Que as pessoas, ó Pai, que os Teus servos, Senhor, que a humanidade, Deus, não venha sofrer, Senhor, por falta, Deus, de competência, Senhor, por briga, Senhor, entre homens, ó Pai. Amado Deus, eu te peço, Senhor,
Também, ó Senhor, se nós, ó Pai, tivermos, ó Deus, que passar por isso, Senhor, que o Senhor então prepare, Senhor, o nosso coração, Pai, e dê sabedoria, Senhor, para cada um de nós, ó Pai, para podermos passar por esse período, Senhor. Sabemos, ó Deus, que isso é uma fase, que isso é um período, Senhor. Deus, eu te agradeço, ó Pai, porque tenho certeza que o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Tenho certeza, ó Deus, que o Senhor tem abençoado cada um de nós, ó Pai, e que nós, ó Deus, todos os dias, ó Pai, possamos estar orando, ó Pai, intercedendo por esses homens, ó Pai. Intercedendo, ó Deus, ao ponto, ó Pai, de até mesmo, Pai, citar, ó Pai, o nome desses homens, ó Pai. O nosso governador, Senhor, o nosso prefeito, ó Pai, os nossos deputados, nossos vereadores, ó Senhor, o nosso presidente, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que esses homens não têm agradado todo mundo, ó Pai. Mas eu te peço, ó Pai, que eu quero, Senhor, nesse momento, estar agradando o Teu coração, Senhor, fazendo a Tua vontade, ó Pai. Que demais coisas, ó Pai, tenho certeza que o Senhor há de acrescentar, Senhor. Que homens e mulheres, ó Pai, possam estar nesse momento, ó Pai, não usando, ó Pai, os lábios, ó Pai, para poder amaldiçoar, mas para abençoar, Deus, essas pessoas, para bendizer essas pessoas, ó Deus. Porque sabemos, ó Deus, que o que é errado, ó Pai, já está sendo feito, ó Pai. As pessoas, ó Pai, usam as suas vidas, Pai, para fazer o que é certo, o que é bom, o que é agradável diante do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, eu te peço, ó Pai, eu posso estar cuidando, ó Deus, curando, ó Pai, aquelas pessoas, ó Pai, que se encontram enfermas, Pai, aquelas, ó Deus, que se encontram, Pai, internadas, Pai, devido ainda ao Covid, ó Pai, e aquelas, ó Deus, que estão enlutadas, Pai. Que o Senhor possa estar mandando, ó Deus, o Teu conforto, Pai, o Teu bálsamo sobre a vida delas, ó Pai. Amado Deus, eu te peço que o Senhor possa ter compaixão e misericórdia, Pai, de cada médico, de cada enfermeiro, ó Pai, de cada pessoa, ó Deus, que está atuando, ó Pai, nessa linha de frente ainda, Pai. Homens, ó Deus, que têm dirigido, ó Pai, ambulância, equipe de resgate, ó Deus, está à frente, ó Pai, buscando e levando pessoas, ó Senhor. Que o Senhor possa ter cuidado, estar cuidando delas, Pai, com a Tua misericórdia, Senhor. Assim como o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Quero te agradecer, ó Deus, pois sabemos, ó Deus, que um grande número de pessoas em Catanduva, ó Pai, tem sido vacinadas já, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, conceder sabedoria para o homem, ó Pai, para que eles possam, Deus, continuar, Deus, levando, ó Pai, essa vacina até a população, Pai. Que essa população, Deus, possa ser vacinada, Senhor. Que elas possam, Deus, voltar à sua normalidade. Que eles possam, Deus, trabalhar, levar o sustento, Deus, para o seu lar, Pai. Amado Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai. E por cada intercessor, ó Deus, esse relógio de oração, que eles possam, Deus, estar recebendo, Deus, uma porção dobrada do Senhor, Pai. Que a paz do Senhor esteja sobre a vida deles. Que a alegria do Senhor esteja sobre a vida deles. Independentemente, ó Pai, da situação, ó Deus, que eles estão vivenciando, ó Pai. Que eles possam, Deus, estar apoiada, que eles possam, Deus, estar buscando, Pai, esperança e a fé no Senhor. Que a fé deles, ó Pai, seja realmente, ó Pai, dobrada. Que a fé deles, ó Pai, seja aumentada a cada dia. Eu te peço, ó Deus, que Teu Espírito Santo, Pai, esteja trabalhando no coração de cada um deles. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, meus irmãos? Continue orando. Continue orando pelos homens. Continue orando pelas nossas autoridades. Lembrando que nós devemos também orar pelas nossas autoridades espiritual. Tá? Orar pelo nosso pastor Geriel. Orar pelos pastores que têm ficado à distante, ficado no meio das tribos, os pastores que têm cuidado de pessoas. Ore por essas vidas também. Lembrando que essas vidas também são autoridade constituída por Deus para cuidar de você. Ore também pela minha vida, pela vida da minha família, como nós temos orado pela vida de vocês. E em breve nós estaremos novamente retornando aos cultos presenciais. Em breve, novamente, nós estaremos fazendo nossos trabalhos presenciais aqui na igreja. E podemos, então, estar compartilhando pessoalmente das vitórias, das bênçãos do Senhor nessa vida. Amém? Não desanime. Continue orando. Não fale mal da vida do teu próximo. Não use as redes sociais para poder criticar o governo, seja qual for ele, estadual, municipal, federal. Use os seus lábios para poder
abençoá-los, orando, intercedendo pela vida de cada um deles, pela família deles e pela família da nossa igreja. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que você tenha uma ótima semana. Domingo, estaremos aqui com escola bíblica às 9 horas da manhã e o culto online às 7 horas da noite. Você é o nosso convidado e esteja compartilhando para que outras pessoas também possam ser abençoadas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e um forte abraço.